Olá, mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Urbanidade e esse é o nosso primeiro vídeo de conteúdo. Na verdade, é um vídeo de introdução à nossa primeira série do canal e essa primeira série tem como tema Por que Missão Urbana? Logo quando eu comecei a trabalhar com o tema Missão Urbana nas igrejas, através de seminários e treinamentos, muitas pessoas me perguntavam, pastor, por que missão urbana? Porque no entendimento de muitos cristãos, a questão da missão está relacionado àquilo que nós fazemos além fronteira. Obviamente que o nosso objetivo aqui não é falar, pelo menos nesse vídeo ou nesta série, do que teologicamente significa missão. E aí eles começaram a me perguntar, missão urbana, mas aquilo que a gente faz na cidade não é evangelismo? E aí eu comecei a observar que a compreensão que muitas pessoas, cristãos e líderes, não é, pastores, têm daquilo que nós fazemos na cidade apenas como obra de evangelismo. Então eu passei a pensar nessa pergunta, por que missão urbana? Então nesta série eu vou estar falando para você sobre 3 razões pelas quais nós devemos pensar em missão dentro do contexto de cidades. Em primeiro lugar, por uma razão bíblica. A palavra de Deus nos mostra a relação de Deus com as cidades. Desde quando Caim, que foi o primeiro homem na Bíblia a construir uma cidade, desde quando ele então construiu a primeira cidade, o ser humano desenvolveu um fascínio, uma atração pela cidade. E ao longo de todo o texto bíblico nós vamos vendo as relações do homem com a cidade, as relações de Deus com a cidade, como que o reino de Deus vai se estabelecendo nas cidades, como que as cidades que se afastam de Deus são alvos do juízo de Deus e de grandes prejuízos sociais e também espirituais. No Novo Testamento, nós vamos ver que o ministério de Jesus foi um ministério urbano. A Bíblia diz que Jesus ia de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino de Deus. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo também, durante toda a sua ação missionária, o objetivo dele era levar o evangelho para as cidades do Império Romano. No livro do Apocalipse, nós vamos ver também o tema de cidade nas tensões, não é, da relação de Deus com sociedades urbanas. Vamos ver a cidade da Babilônia como uma representação de uma sociedade urbana marcada pela impiedade, pela iniquidade. E o fim do texto do livro do Apocalipse falando sobre a cidade de Deus. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o porquê missão urbana, primeiro por uma razão bíblica. O outro vídeo desta série será a segunda resposta a essa pergunta. Por que missão urbana? Por razões naturais. A sociedade mundial hoje é uma sociedade urbana. Mais de 50% da população mundial hoje reside em contextos urbanos. No Brasil, a urbanização já atingiu 85%, alguns chegam a dizer que nós já estamos chegando a 90% da população brasileira hoje estabelecida em contextos urbanos. Mas não é somente a questão de estar presentes em contextos urbanos. Hoje, o estilo de vida urbano, a maneira urbana de ser e de viver, não está restrita somente ao contexto da cidade, mas até aqueles que moram no interior, não é, na área rural, eles acabam transferindo para a área rural uma maneira urbana de viver e de pensar a vida. Então essa é a segunda razão. Por que missão urbana? Por razões naturais. E, em terceiro lugar, missão urbana por razões missionais ou por razões missionárias. As cidades hoje são os grandes campos missionários. As cidades hoje são... A cidade hoje é o grande desafio missionário da igreja no século XXI. Então, por essas 3 razões, nós devemos pensar em missão urbana. Por razões bíblicas, por razões naturais e por razões missionárias. Então, nos próximos vídeos, nós vamos estar trabalhando cada uma dessas razões nesta nossa primeira série aqui do canal Urbanidade, Por que Missão Urbana? Deus te abençoe, fique conosco e nos acompanhe então nos próximos vídeos.